do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, é com grande alegria que estou aqui com vocês hoje. Uma alegria mesmo. Alegria porque Deus é bom. E Deus é bom em todo o tempo. Em todo o tempo Ele é bom. Quando nós lemos a palavra de Deus e que diz que Ele é bom, que Ele nos ama, que Ele cuida de nós, que Ele está com os olhos sempre postos sobre as nossas vidas. Às vezes a gente pensa por alguns momentos, mas será que nesse momento, diante desta situação A ou B que eu estou vivendo, o Senhor está olhando para mim? Eu quero te dizer que sim, em todo o tempo o Senhor está olhando para nós. Em todo o tempo. Os olhos do Senhor passeiam por sobre a terra, procurando aqueles cujo coração são totalmente dele, para com esses se fazer forte, diz a palavra de Deus lá em 2 Crônicas. Então, meus irmãos, o nosso Deus se faz forte conosco, nos momentos em que nós estamos fracos. E nós passamos por momentos de fraqueza, por momentos de lutas e de dificuldades. Eu compartilhei com vocês no vídeo anterior que eu estava vivendo um momento difícil, onde eu tinha sido diagnosticada com câncer. Então, foi um momento em que glorifiquei ao Senhor? Sim, glorifiquei ao Senhor, porque a palavra de Deus diz que em tudo nós devemos dar graças e glorificá-lo por tudo, porque essa é a vontade dele para com as nossas vidas. Mas humanamente falando, eu fiquei abalada? Sim, fiquei. Quando a médica deu o diagnóstico, né, ela pegou o exame, olhou para o exame e disse, olha, você está com câncer e precisa ser operada imediatamente. Naquele momento, tanto eu como meu marido levamos um choque, porque a gente não esperava por isso. Mas quando a gente se vê diante destas situações e nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, nós glorificamos ao Senhor, oramos ao Senhor, não só nós, como outros irmãos e irmãs que por mim oraram. Eu disse até no vídeo anterior que tinha sido criado um grupo de oração pela minha saúde. Eu até disse o nome do grupo errado, eu disse que era em oração, mas não, era Notícias da Pastora Margarete. Se você quiser acessar, está lá no vídeo da pastora, Notícias da Pastora Margarete. Você vai ler e vai ver esta notícia que eu vou te dar agora. Hoje é dia 13, mas no dia 11, na sexta-feira passada, eu fui ao oncologista para poder dar andamento ao processo de cirurgia, para realmente verificar se os exames estavam corretos, se realmente a cirurgia era necessária e todas essas coisas, que era o oncologista que ia dizer. E chegando lá, foram feitos novos exames, foram feitos exames clínicos, foram feitos exames de laboratório, e quando o médico me atendeu, ele olhou para os exames, olhou para mim e disse assim, olha, você não tem câncer. Eu disse assim, mas doutor, como não? Está aqui o pedido da médica. A médica dizendo que eu estou com câncer na tireoide. Ele falou assim, olha, não, você não está com câncer na tireoide.
você está com a tireoide aumentada, você pode ver que eu tenho uma elevaçãozinha aqui, né, um aumento da tireoide com nódulos. Ele falou assim, ó, você está com aumento da tireoide, tem aumento da tireoide e tem alguns nódulos, mas não são nódulos grandes. E por causa da sua condição de saúde, que é uma condição de risco, né? Então, para mim, cirurgia é uma situação de risco maior do que para a maioria das pessoas, porque eu tenho o problema do fator 5 de Leiden. Depois você procura aí no Google que você vai ver. E isso é um fator de risco, de fato, para uma cirurgia. Então, não vale a pena correr o risco de te colocar numa mesa de cirurgia para a retirada dessa tireoide, desses nódulos, que não são malignos, que não são cancerígenos, são benignos. E nós falamos assim, aí eu disse, oh, glória a Deus. O médico nem, provavelmente não sei, ele ficou imóvel, não falou nada, ele só disse assim, olha, pode ir embora, você tem que continuar tomando as medicações e daqui a um ano você volta aqui. Uma vez por ano você faz exame. Então, meus irmãos e minhas irmãs, até o dia 11 de outubro, eu tinha um laudo de que eu tinha câncer. Mas no dia 11 mesmo de outubro, quando passei pelo médico, novamente, o médico queria fazer a cirurgia. Ele diagnosticou, ele me deu um novo diagnóstico. Um diagnóstico que eu não estava com câncer, que eu não tinha câncer. Então, meus irmãos, eu só posso louvar e engrandecer o nome do Senhor. Porque eu creio que o Senhor me curou. Aí você pode talvez dizer, algumas pessoas podem dizer, olha, mas pode ser que o primeiro médico tenha errado no diagnóstico. Sim, pode ser. Mas está escrito no laudo de que eu tinha câncer e que era para ser retirado. Ela colocou, inclusive no laudo, ela colocou urgente no laudo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu creio num Deus que cura. E Ele, mais uma vez, me curou. Não é a primeira vez. Não é a segunda vez. Não é a terceira. Deus já me curou várias vezes. Por esse problema de fator 5 que eu tenho, uma vez um médico me deu uma medicação que eu não podia tomar. E eu disse para ele, doutor, eu não posso tomar essa medicação. Ele falou assim, não vai, pode ficar tranquila, que um comprimidinho era baixa a dosagem, não vai afetar nada. Tá bom. Acreditei no médico e tomei. Deitei uma noite para dormir. Normal. Bem. No outro dia, quando eu acordei, as minhas duas pernas e os pés estavam completamente inchados, mas muito inchados. Muito inchados. Aí, o que está acontecendo? Correr para o médico. Vamos fazer exames. E aí constatou que as safenas das duas pernas tinham inflamado e que eu tinha perdido a safena das duas pernas por causa desse medicamento que eu tinha tomado errado. E aí o médico me passou um medicamento agora, então, para tratar esta enfermidade. Eu tomei muitos medicamentos, mas foram muitos comprimidos. Eu tomei mais ou menos durante um mês. E as pernas e os pés não desinchavam. Eu não conseguia ficar com os pés para baixo.
não desinchava de maneira nenhuma. Tomava medicação e repetia a medicação, foi no médico. Ele falou, não, vamos tomar mais medicação, porque essa é a medicação correta, que você tem que tomar agora para desinchar isso. E sabe como que começou a desinchar? Um dia um pastor, grande amigo, que se converteu na mesma época que eu me converti, Deus me deu o privilégio de falar de Jesus para ele. Nós estávamos indo para o monte e esse jovem não conhecia Jesus, não andava com Jesus. E nós não sabíamos, a gente não tinha experiência com isso. Nós convidamos esse jovem, vamos ao monte conosco. Ele aceitou, mas ele estava drogado. E agora, depois ele contou, mais tarde ele contou para nós, ele aceitou, mas na cabeça dele assim, eu vou com esses crentes para fazer arruaça no meio deles lá no monte. Subimos, chegamos ao monte e começamos a orar. Aí o Espírito Santo de Deus tocou aquele jovem tão profundamente que ele se jogou no chão de joelhos e entregou a vida dele a Jesus e nunca mais se desviou. Ele é pastor. E ele foi lá em casa, como amigo, fazer uma visita. E chegando eu pedi assim, olha, por favor, ore por mim. Ele pegou o vidro de óleo, ungiu as minhas pernas, ungiu os meus pés, minha perna, e orou. A partir daquele momento, as minhas pernas começaram a desinchar e em torno, mais ou menos, em uma semana, eu estava completamente sarado. Os remédios que o médico passou não fizeram efeito para desinchar as pernas, mas a mão de Deus foi mais uma vez comigo, como foi no acidente e tantas outras vezes que eu posso dizer para você aqui, da salvação do Senhor para com a minha vida, do amor de Deus para com a minha vida. Eu só posso adorar, só posso servir, só posso glorificar esse Deus. Eu não posso fazer mais nada. Eu tenho que viver. Enquanto eu tiver fôlego de vida, eu vou viver. Eu vou continuar vivendo para adorar, para servir e para testemunhar desse Deus que salva, que cura, que liberta e que batiza com o Espírito Santo. Como disse João Batista, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu, na verdade, vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, meus irmãos, é esse que nós servimos. E é sobre ele que eu quero continuar falando com você nessa noite. Nós vamos hoje encerrar o livro de Hebreus, o capítulo 13 de Hebreus. Nós vimos anteriormente o capítulo 12, que falava da questão de deixar todo o peso para trás, livrar-se de todo o peso, de todo engano. E também falamos sobre o Deus que nos corrige, o Deus que usa uma vara de correção para conosco, visando não outra coisa a não ser a nossa santificação. Eu quero ler com você o capítulo 13, e esse capítulo é muito interessante porque ele vai dar uma série de conselhos para nós como pessoas que nasceram da água e do Espírito, ou seja, que nasceram de novo, como disse Jesus a Nicodemos. Nicodemos, uma coisa te falta. Importa-vos é nascer de novo.
E Nicodemos disse: mas como, Senhor, eu que já estou velho, como eu posso voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Nicodemos, você precisa nascer da água e do Espírito. Água tem a ver com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a água que nos lava, que nos purifica, que nos santifica. E o Espírito é quem faz essa obra. É uma obra que só o Espírito Santo pode fazer. E ele faz com alegria com todos aqueles que se aproximam do Senhor, desejosos de ter uma nova vida, de ter uma vida nova, uma vida alegre, uma vida sem peso, uma vida sem fardo, uma vida abundante. Porque o que o Senhor tem para nós é vida abundante. E o capítulo 13 vai nos dar algumas instruções que eu quero compartilhar com você nesse momento. Eu, que até o dia 11 de outubro tinha um diagnóstico de câncer, hoje não tenho mais. Louvado seja o nome do meu Deus, do teu Deus, do nosso Deus, o Deus que nos sabe. Diz assim a palavra de Deus em Hebreus capítulo 13, que o amor fraternal continue. Não vos esqueceis de receber estranhos, porque assim alguns receberam anjos sem o saberem. Lembrai-vos daqueles em cativeiro, como se estivesses cativos com eles, e daqueles que sofrem adversidades, como se vós a sofressem também no vosso corpo. Que o casamento seja honroso entre todos, e a cama sem mácula. Porém, aos prostitutos e adúlteros, Deus os julgará. Sejam as vossas conversas sem cobiça. Contentai-vos com o que tendes. Porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Para que pudesseis confiantemente dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que o homem me possa fazer. Lembrai-vos daqueles que têm o domínio sobre vós, que vos falaram a palavra de Deus, cuja fé deveis seguir, considerando a finalidade de suas admoestações. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e para sempre. Não vos deixeis levar por doutrinas diversas e estranhas, porque bom é que o coração se estabeleça com graça e não com alimentos, que em nada beneficiaram aos que deles se ocuparam. Nós temos um altar onde não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Porque os corpos dos animais, cujo sangue é trazido ao santuário pelo sumo sacerdote, era razão do pecado, são queimados fora do campo ou fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo com o seu próprio sangue, sofreu fora do portão. Saiamos, pois, ao seu encontro, fora do campo, levando a sua desonra. Porque nós temos aqui cidade permanente,
mas buscamos a futura. Por ele, portanto, ofereçamos sacrifício de louvor a Deus continuamente, isto é, o fruto dos nossos lábios, dando graças em seu nome. E não vos esqueceis de fazer o bem e da solidariedade, porque de tais sacrifícios Deus muito se agrada. Obedecei àqueles que vos governam e sujeitai-vos a eles, porque eles velam pelas vossas almas, como aqueles que deverão prestar contas delas, para que o façam com alegria e não com pesar, porque isso vos será inútil. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência e em todas as coisas queremos viver honestamente. E rogo-vos que assim o façais, para que eu volte a estar convosco o mais breve. Oro a Deus, o Deus de paz, que tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, através do sangue do pacto eterno. Vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que aos olhos dele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja a glória para sempre. Amém. Rogo-vos, irmãos, que suporteis a palavra da exortação, porque vos escrevi uma carta em poucas palavras. Sabei que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade, com o qual, se ele não tardar, irei ver-vos. Saudai a todos os que vos lideram e a todos os santos. Os da Itália vos saúdam, ou os de Roma vos saúdam. A graça seja com todos vós. Amém. Olha que texto maravilhoso, meus irmãos. Olha que conselhos, os conselhos finais do escritor de Hebreus, que nós não temos, não sabemos quem escreveu. Há possibilidades, há algumas possibilidades. Agora, uma coisa clara do escritor, uma coisa que nós temos certeza sobre o escritor, é que o escritor conhecia muito bem a Torá, conhecia muito bem o Antigo Testamento. Por isso ele trabalha em todo o livro. Ele vai trabalhar sobre a questão do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Nós vimos sobre isso. O sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque é um sacerdócio que não tem início e não tem fim. Porque ele não tem início de dias e nem fim de dias. Ele não tem mãe, ele não tem pai. Ele é Jesus. O sumo sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, é Jesus Cristo, o nosso Senhor. E tudo isso, ele vai pegar textos do Antigo Testamento para chegar a essa conclusão. Então, o escritor de Hebreus muito provavelmente um discípulo de segunda geração, ou seja, ele foi discípulo de um dos apóstolos. Ele foi discípulo de um dos apóstolos. Então pode ser Timóteo. Não, Timóteo não é, nós sabemos, não é que o texto diz aqui que o escritor está falando, Timóteo foi colocado em liberdade. Estava preso e foi colocado em liberdade. O Timóteo não é. Timóteo
foi discípulo de Paulo, não é Timóteo, mas pode ser outros. Pode ser Lucas. Lucas foi discípulo de Paulo, que escreveu o texto, o Evangelho de Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos. Pode ser? Pode ser Apolo, que também foi discípulo. Então há uma probabilidade de pessoas, mas não tem, até hoje, não tem nenhum conhecimento assim para dizer, olha, foi fulano. Não tem como dizer que foi a pessoa, porque o escritor ele não assinou a carta. A carta não foi assinada. Agora, foi dirigida a uma comunidade conhecida, a uma comunidade que provavelmente ele plantou. Por isso ele diz lá no final, olha, se Timóteo sair logo e for logo, eu irei também com ele para ver-vos novamente. Então ele plantou essa comunidade. E agora ele estava em Roma, ele estava na Itália, e de lá ele escreveu essa carta. A carta belíssima, do primeiro capítulo ao último capítulo de Hebreus, é um texto de conhecimento profundo no que diz respeito à pessoa, à obra e o ministério de Jesus. Assim como no que diz respeito a nós, como nós devemos nos portar como servos e servas do Senhor Jesus. Por isso o texto começa dizendo assim, olha, que o amor fraternal continue. Olha, que vocês continuem amando mutuamente uns aos outros. Que vocês se amem. Continue. Esse amor fraternal que há entre vocês permaneça. Meus irmãos e minhas irmãs, o amor fraternal deve ser, na verdade, um sinal da presença de Jesus na nossa vida, da presença do Espírito Santo em nós. Nós devemos nos amar mutuamente. Lá em 1 Coríntios capítulo 13 diz que todas as coisas vão passar, menos a esperança e o amor. A paz, a esperança e o amor. Desses três, o maior é o amor. Então o amor nunca vai passar. Sabe por quê? Porque quem habita em nós, que é o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus faz em nós morada. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, o Espírito Santo vem morar no nosso coração. E o Espírito Santo em nós, ele gera amor. Então nós aprendemos a amar as pessoas. Nós devemos amar as pessoas e não odiar as pessoas. Nós devemos falar bem das pessoas e não mal das pessoas. Nós devemos lembrar daqueles que estão no cativeiro. Nós devemos lembrar daqueles que estão presos. Aqui ele estava falando de irmãos e irmãs que estavam cativos nas prisões romanas. E hoje nós temos muitas pessoas encarceradas e nós devemos lembrar deles e lembrar deles não como de qualquer forma, mas como se nós estivéssemos cativos com eles. Ou seja, nós devemos orar, interceder, visitar, ajudar, levar a palavra. Há muitas pessoas nas prisões, há muitas pessoas, graças a Deus por isso, que tem esse ministério. E muitas vidas são salvas dentro das penitenciárias. Por causa deste ministério, por causa desta palavra aqui, a pessoa tomou
para si esse chamado e foi encarcerar-se com aqueles que estão encarcerados. Foi levar a palavra a eles. Entram nas celas e ficam lá presos junto com eles, pregando a palavra. E muitos se convertem. Muitos são salvos. Pessoas pelas quais nós não dávamos absolutamente nada. Pessoas que às vezes nós vimos em noticiários, em jornais, falando sobre elas, nós falamos, para essa pessoa não tem jeito. Mas tem jeito sim, porque muitos homens e mulheres de Deus, firmados nessa palavra, se encarceraram com eles e pregaram a palavra para eles e eles foram salvos. E hoje, muitos deles estão pregando a palavra do Senhor. Casamento. Como devem ser os casamentos? Os casamentos, a palavra diz assim, olha, que o casamento seja honroso entre todos. Entre todos, que o casamento seja honroso e que a cama seja sem mácula. Seja pura. Por causa do amor. Marido e mulher devem se amar e não se odiar. Devem dialogar e não brigar. Às vezes acontece. De pessoas cristãs se desentenderem, sim, acontece. Eu sou pastora e já atendi muitos casos. Mas onde há verdadeiramente amor no coração, há perdão. Há perdão. Então os casais se perdoam e começam de novo. É isso que deve acontecer. Tentaram fazer uma pegadinha com Jesus. Disseram assim, Jesus, olha, Moisés deu carta de divórcio. E o Senhor? O que o Senhor diz sobre isso? É lícito dar carta de divórcio? Aí o Senhor respondeu, Moisés deu carta de divórcio. É lícito dar carta de divórcio. Mas é lícito por causa da dureza do vosso coração. Ou seja, a dureza do vosso coração não permite que você perdoe sua esposa ou seu esposo e recomecem uma vida nova sob fundamentos firmes que são os fundamentos da palavra de Deus. A pedra angular que os construtores rejeitaram veio a ser a principal pedra de esquina. Que pedra é essa? Jesus. Perdoa. Se você está brigado com seu marido, com seu esposo, com a sua esposa, procure, conversem, dialoguem. Orem juntos. Peçam ajuda ao Senhor. Se necessário, vá até um ministro do Senhor sério, que realmente teme ao Senhor acima de todas as coisas. Tenha o Senhor como Senhor em primeiro lugar na sua vida. E peça ajuda. E você encontrará ajuda. E vocês, se perdoando, a sua cama voltará a ser sem mácula, porque quando há perdão, o perdão apaga toda a transgressão. Jesus perdoou-nos. Porque Ele nos perdoou, nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós ganhamos vida
em Cristo Jesus. Nós ressuscitamos. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, nós morremos com ele. E quando ele ressuscitou dos mortos, nós ressuscitamos com ele para uma nova vida, a vida eterna, como o texto diz aqui para nós. Então, meus irmãos e minhas irmãs, sejam as vossas conversas sem cobiça. Sem cobiça, não queira aquilo que é do outro. Alegre-se com aquilo que você tem. Dê graças por aquilo que você tem. É o que o texto está nos dizendo. Contentai-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Se alegre com o que você tem, porque o Senhor está com você. Não importa, você não vai passar necessidade. O salmista disse assim: já fui jovem e agora sou velho, e nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Isso é a palavra de Deus. Contentai com o que tem, porque o Senhor supre as nossas necessidades. Lembrai-vos daqueles que têm o domínio sobre vós, que vos falaram a palavra de Deus. Quem? Aqueles que pregaram a palavra de Deus para você. Os pastores que estão sobre você, os líderes espirituais que estão sobre a sua vida. Lembrem-se deles, cuja fé deveria seguir, considerando a finalidade de suas admoestações. Aqui, queridos, nós estamos falando de um texto escrito com quase toda certeza por um discípulo de segunda geração. Um discípulo de um dos apóstolos. E ele está dizendo: olha, devemos seguir a fé deles. Hoje, infelizmente, não podemos dizer o mesmo de todos aqueles que se dizem pastores, que se dizem mestres, que se dizem profetas, que se dizem enviados de Deus. Infelizmente não podemos. Porque muitos falam uma coisa lá no altar. Alguns falam, até plantam bananeira. Mas quando olhamos para as suas vidas, nós vemos que as suas vidas não condiz com aquilo que eles estão falando. Outro dia, um irmão em Cristo participou de uma reunião onde estava um outro chamado irmão em Cristo, chamado de profeta, de apóstolo, de profeta. E ele, nesta reunião, ele propôs que eles começassem a fazer lavagem de dinheiro na instituição que eles estavam. Mas esse que propôs, naquela mesma noite, ele ia pregar e pregou numa conferência profética de uma grande igreja. A esses nós não podemos seguir. Porque eles falam uma coisa, mas vivem outra. Aqueles que são servos e servas do Senhor Jesus devem falar e viver segundo a palavra de Deus. Dizer que amam a Deus e amar a Deus. Seguir a paz com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós precisamos, queridos. Nós estamos precisando de uma outra reforma. Uma reforma genuína. Uma reforma vinda do Espírito Santo de Deus. De maneira que todos aqueles que estão
com caminhos tortuosos, possam ser endireitados. E se não forem endireitados, se não quiserem aceitar a palavra de Deus como única palavra de fé, como única palavra que devemos seguir, devem ser expostos. E serão expostos. Porque a palavra de Deus diz que tudo aquilo que é feito nas trevas virá à luz. Então, tudo que está sendo feito às escondidas, pastores, pastoras, profetas, apóstolos, porque hoje nós temos um apóstolo a cada esquina. Mas quando nós olhamos para a vida da maioria, não de todos, mas da maioria, nós não vemos na vida deles os sinais da vida do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, do apóstolo João e dos demais apóstolos do Senhor Jesus, que todos deram as suas vidas por causa da palavra da verdade, da palavra da cruz. Palavra que é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus, como nos diz o apóstolo Paulo. E o texto vai nos falar agora, e vai continuar falando, dando nos conselhos e falando-nos que nós não devemos, não vos deixeis levar por doutrinas diversas e estranhas, porque bom é o coração que estabelece com graça e não com alimentos em que nada beneficiam ao que dele se ocupam. Ou seja, nós devemos deixar, nós não vos deixeis levar por doutrinas diversas e estranhas. Queridos, há muitas doutrinas diversas e estranhas hoje no meio do povo de Deus. Há muitas doutrinas estranhas. A gente ouve cada coisa, vê cada coisa, você fica assim, o que está acontecendo? Onde que nós estamos? Que igreja é essa? Igreja do Senhor Jesus, não é? Porque a igreja do Senhor Jesus, ela sempre estará de acordo com a sua palavra. Nós temos profetas, pessoas que se dizem profetas do Senhor, profetizando coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. E se não está de acordo com a palavra de Deus, é profecia estranha, é língua estranha mesmo. É língua de anjo, mas de anjo caído. De anjo caído. Quem é anjo caído? Lúcifer. Muitas pessoas, eu já vi pessoas falando em línguas. Eu vi uma pessoa falando em línguas. E não testificava a língua que ela falava. Depois, fomos verificar que ela frequentava a igreja e um centro de macumba também. E na igreja falava língua estranha. E muitos irmãos, por falta de discernimento, davam glória a Deus. Mas na verdade ela estava falando uma língua estranha assim. De anjo, mas do anjo caído, Lúcifer e seus demônios. Nós precisamos ter, por isso nós precisamos buscar os dons espirituais, como está lá em 1 Coríntios 13. Buscar em primeiro lugar os melhores dons. Nós devemos buscar os melhores dons. As pessoas às vezes ficam buscando o dom de falar em língua estranha. Esse é o dom mais raso que tem, segundo o texto lá de 1 Coríntios 13. Nós devemos buscar o dom de discernimento, de espírito, para quando
uma pessoa estiver falando em língua estranha, profetizando em língua estranha, nós discernimos se aquele espírito é espírito de Deus ou é espírito de porco. Devemos ser cheios do Espírito Santo e buscar os melhores dons, como nos diz a palavra de Deus. E não ir atrás de doutrinas estranhas. Quantas doutrinas estranhas está no nosso meio hoje? Está presente no nosso meio. Quanta doutrina estranha as pessoas têm seguido. De tempos em tempos surge uma nova doutrina. Surge uma nova moda. E aí todo mundo vai atrás. Sem antes consultar. Sem antes primeiro orar. E perguntar ao Senhor se aquilo é dele. Ler a palavra de Deus e ver se aquela instrução, se aquilo que está sendo falado está de acordo com a palavra de Deus. Porque ai daquele que acrescentar um tio ou tirar um tio da palavra de Deus. Nós não podemos acrescentar nada, mas também não podemos tirar nada. Nós temos que pregar a palavra de Deus. Não vá atrás de doutrina estranha, mas pegue a palavra de Deus. Como a palavra de Deus? Como? Quando Daniel foi à presença do Senhor, o Senhor deu um livro para ele e mandou ele comer o livro. E ele diz, eu comi. Na minha boca era doce como mel, mas no meu intestino, no meu estômago, era como um fel. Porque a palavra de Deus, queridos, todo mundo fala hoje, não, porque Deus é amor, porque Deus é amor. Deus é amor, verdadeiramente Deus é amor. Mas Deus não é só amor, Deus é juiz também. Deus também é juiz. Ele não é só amor, ele é amor. Deus é amor, diz a palavra do Senhor. E Jesus, quando esteve entre nós, ele esteve como homem, manifestando, mostrando a face de Deus que nós não conhecíamos. Mostrando a graça, o amor, o amor de Deus por nós que é incomparável. Mas agora Jesus morreu na cruz do Calvário, como diz o texto, e ele morreu fora do arraial. Por que ele morreu fora do arraial? Porque a oferta pelo pecado está lá no livro de Números. A oferta que o sacerdote da primeira aliança, da aliança mosaica, essa aliança dizia que o animal que era oferecido pelo pecado de todo o povo, ele tinha que ser queimado fora do arraial. Não podia ser queimado dentro do arraial. Ele tinha que ser queimado fora, porque ele era levado, quando ele saía do arraial, ele levava todo o pecado de todos com ele. E ele então era solto no deserto. Um era solto no deserto e um era sacrificado e que era queimado, para que aquelas cinzas dele fossem aspergidas sobre as pessoas e elas fossem santificadas, fossem purificadas dos seus pecados. Jesus, acontece a mesma coisa com ele. Jesus não foi morto dentro dos portões de Jerusalém. Ele foi morto fora dos portões de Jerusalém. Ele foi morto no Monte da Caveira, ou no Calvário,
como nós conhecemos, no Monte Calvário. Mas o Monte Calvário era conhecido como o Monte das Caveiras. Por quê? Porque lá todos os assassinos, saqueadores, todo tipo de pessoas que o Império Romano julgavam como fora da lei, eles eram crucificados. Mas eles eram crucificados lá naquele monte, no Monte Calvário. Jesus foi levado para lá também, porque ele foi tido. Eles disseram que ele estava blasfemando contra o nome do Senhor, contra o nome de Deus, e ele tinha que morrer. Pilatos até tenta julgar, mas olha, vocês realmente, eu não vejo um pecado nesse homem. E aí pede uma vasilha com água, eu lavo as minhas mãos desse sangue inocente. E aí os sacerdotes e o povo, parte do povo que ali estava assistindo ao julgamento, gritaram: que caia sobre nós e os nossos filhos o sangue dele. E caiu. No ano 70. Os livros de história nos dizem que os cavalos escorregavam nas ruas, escorregavam no sangue dos judeus que foram mortos. Os que conseguiram fugir foram poucos. Poucos fugiram, porque a maioria foi morta. Então veio sobre eles. Então, queridos, nós precisamos estar muito atentos quanto ao que falamos. E Jesus foi morto fora do arraial, para que se cumprisse a palavra do Senhor. Maldito aquele que for pendurado no madeiro. E ele foi pendurado no madeiro. Por ele, portanto, ofereçamos sacrifício. Agora, saiamos, pois, ao seu encontro, fora do campo, levando a sua desonra. Meus irmãos e minhas irmãs, nós devemos sair para fora das nossas igrejas, para fora dos lugares em que nós estamos confortavelmente assentados, muitos no ar-condicionado, em cadeiras estofadas. Nós devemos sair para fora e enfrentar a zombaria, a desonra de ser chamados de cristãos. Porque aquele que realmente é cristão sofre as perseguições descritas nesta palavra. Há muitos que se dizem cristãos. Se dizer cristão não tem nada, nós sabemos disso. Com esses nada acontece. É só glória, é só aplauso, é só exaltação, é só gelo seco. Show de gelo seco. Grandes shows, com grandes públicos, com grandes plateias, e muito gelo seco no palco. E o show continua. E as pessoas aplaudem. Tem um cantor muito famoso no meio gospel que compôs muitas músicas que são cantadas no meio gospel. E tem uma que é cantada em tudo quanto é lugar.
Mas ela só fala do eu, do eu, do eu, do eu, do eu. E esse mesmo cantor e compositor compõe músicas para Ivete Sangalo, que diz que as músicas dela vêm do candomblé. Músicas aí para os sertanejos, também, e para outros compositores. E na igreja é exaltado. Mas está vivendo uma vida adulta. Então isso é doutrina estranha. Saiamos fora do Israel e preguemos a palavra do Senhor, anunciando que em Cristo há salvação, que em Cristo há redenção, que em Cristo há libertação, que em Cristo há esperança, que em Cristo em nós, a esperança da glória. Nós estamos, como o texto diz, e eu encerro por aqui, o texto diz que nós estamos vivendo numa casa segura. Mas essa casa segura que nós estamos vivendo, na verdade, não é a nossa casa. Porque nós almejamos uma futura. E essa futura, ela descerá do céu, ataviada ao Cordeiro, que não mais virá como Cordeiro para ser sacrificado, mas virá com o Cordeiro, Jesus Cristo, o Senhor. Ele virá como juiz para julgar todos, ricos e pobres, brancos e pretos, e todas as pessoas, de Adão até o dia da sua volta. Meu irmão e minha irmã, eu quero convidar você a entregar sua vida a Jesus agora, ou a fazer uma reflexão. Se você já entregou, faz uma reflexão, leia Hebreus. Eu quero deixar só esse livro. Leia Hebreus. Ouça as pregações. As que não estão no YouTube estão no blog. Ouça as pregações. E veja o que esse texto nos diz sobre vida com Deus, sobre o sacrifício de Jesus, que foi feito fora do arraial, foi feito fora, lá no Monte da Caveira, lá no Monte Calvário, onde ele se fez maldição por nós, onde ele morreu, levando todos os nossos pecados, pagando toda a dívida. Porque a palavra de Deus diz que toda a dívida, todo o escrito de dívida que era contra nós, ele cravou na cruz do Calvário. E quando ele morreu, eu morri, você morreu, nós morremos com ele. E quando ele ressuscitou, nós também ressuscitamos. Mas como que nós ressuscitamos? Quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador. Nós ressuscitamos e ganhamos uma nova vida. Uma vida cheia de graça, uma vida cheia de amor, uma vida cheia de compaixão, uma vida sem cobiça, uma vida realmente que não vai atrás de doutrinas estranhas, porque tem como fundamento de fé a palavra de Deus. Que o Espírito Santo de Deus te dê discernimento e te faça um cristão verdadeiramente cristão, digno de ser chamado cristão, de levar o nome de Cristo. Leve o nome de Cristo. Não importe com a desonra, não importe com a escassez, não importe. Ele está com você e ele vai cuidar de você. E ainda que você tenha que morrer,
será assim, ó. Um instante você está aqui, no outro instante você morre, no instante seguinte você está com ele. Porque foi o que ele disse para o ladrão da cruz. Lembra? Ele diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A resposta foi: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, meu irmão e minha irmã, se tiver que morrer, não tenha medo da morte, porque não tema o que pode te fazer os homens. Tema antes a Deus, que não só pode morrer, matar o seu corpo mortal, mas como pode lançar a sua alma no inferno, como nos diz esta palavra que eu estou anunciando. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Que a bênção do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e que a doce e maravilhosa graça do Pai, do Filho e do Espírito seja sobre você, e sobre você permaneça hoje e eternamente. Que a bênção do Senhor seja sobre você. Amém.